Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa aula de computação 1. Esse é o vídeo 3 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema operacional Linux. Esse é um vídeo que é opcional, vocês não precisam nem assistir o vídeo nem utilizar o Linux necessariamente, mas é recomendado, é um sistema operacional que vai ser usado ao longo do curso de Engenharia Eletrônica e Computação, então quanto antes vocês começarem a se familiarizar com ele, melhor. Esses são os tópicos de hoje. Vamos falar primeiro o que é um sistema operacional, depois eu vou falar de algumas vantagens do Linux e vou mostrar para vocês alguns comandos para serem usados no terminal do Linux. Então, um sistema operacional, ele é um programa que ele faz a interface entre nós, que somos os usuários, e o hardware. Então, entre os programas que nós utilizamos, como o Word, um PowerPoint, o próprio navegador, tem um programa base que faz o gerenciamento dos recursos do seu computador, que é o sistema operacional. Existem diversos sistemas operacionais, como, por exemplo, o Windows, o Linux, nos computadores da Mac é o Mac OS, e no próprio celular, atualmente, a gente tem um sistema operacional rodando, que é o Android. Em muitos celulares é o Android, os celulares da Apple é o iOS. O Android, a base do Android é o Linux. O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional que ele foi criado em 1991 por esse cara aqui, o Linus Torvalds. Ele é um sistema operacional que ele é livre e aberto. Então a gente usa esse termo aqui, open source. O que significa isso? Significa que o código ele é disponibilizado e ele pode ser alterado e redistribuído por qualquer um. Então você pode ver como que é o algoritmo do Linux, né? como que o Linux foi implementado, para que várias pessoas possam contribuir. Ao longo dos anos, o Linux foi sendo melhorado com os esforços de várias pessoas. E ele foi melhorando tanto que ele foi ganhando bastante popularidade. Ele é muito usado para servidores. E o fato dele ser usado para servidores é principalmente por causa da segurança dele, confiabilidade, estabilidade e flexibilidade. Tá? Então, o Linux ele é um sistema operacional que ele permite que o usuário ele tenha mais controle sobre tudo. Tá? Então, se você é um programador, o Linux ele te ajuda com isso, ele te dá essa flexibilidade, ele é, como eu falei, ele é bastante estável. Existem várias distribuições do Linux, então a gente tem uma base que é a mesma para todas essas distribuições, que é o kernel, mas em cima desse kernel foram sendo construídos diferentes caras para os sistemas operacionais. Então a gente tem algumas que são de graça, outras que não são. O Red Hat é um exemplo de uma distribuição que é paga, ele é muito usado em servidores. E existem alguns outros algumas outras distribuições, como o CentOS e o Fedora, que a base do CentOS e o Fedora é o Red Hat. Eles são clones do Red Hat. Além disso, outras distribuições são o Debian, o Ubuntu, o Mint. Eu vou usar, ao longo do curso, os exemplos que eu vou dar vão ser no Ubuntu que eu tenho instalado aqui no computador como uma máquina virtual. Tem diversas outras distribuições, então aqui eu coloquei mais uma, esse Ubuntu. Quem quiser se aventurar a usar o Linux pode escolher qualquer uma delas, não é obrigatório. Mas como eu falei, eu vou usar exemplos aqui do Ubuntu. Bom, dentre as possibilidades, né, para você começar a usar o Linux e começar a se familiarizar com esse sistema operacional, caso você já tenha um computador Windows, você pode começar com uma máquina virtual do Linux. Tá? Então, essa é uma boa forma de você já ver esse novo sistema operacional e se familiarizando com ele. Eu sugiro a utilização do VirtualBox, então aqui tem um link para você baixar o VirtualBox. E uma sugestão para o Linux é o Ubuntu, então aqui também está o link para você baixar a ISO do Ubuntu. Então, o que você está fazendo aqui é criando uma máquina virtual. Claro que você tem o limite dos recursos do seu computador real, mas é como se você estivesse rodando uma outra máquina dentro do seu computador real. Outra possibilidade, aí já é recomendada para usuários um pouco
mais avançados é você realizar o dual boot. Também não é nada muito complicado, mas nesse caso você vai precisar conhecer alguns conceitos como partição. Você precisa criar uma partição para o Linux, uma vez que você já tem o Windows instalado. Então você vai dividir o seu HD, e isso tem um programa no próprio Windows para fazer isso, tá? Esse é o gerenciador de discos do Windows. E aí, com o gerenciador de discos do Windows, você tem essa possibilidade de criar uma partição separada, e aí você usa o instalador do Linux para instalar naquela partição separada sem alterar o Windows. Que, é claro, também é necessário baixar uma distribuição do Linux, e aí nessa distribuição é que você vai instalar nessa nova partição. No caso especificamente do Ubuntu, ele é um sistema bastante leve e ele tem uma possibilidade de você rodar a partir do pendrive. Isso é bem legal. Então, se você não quer modificar seu computador de forma alguma, essa é uma outra possibilidade também. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é criar um pendrive bootável do Ubuntu. E aí aqui tem uns exemplos de como que você pode fazer isso. Tem que prestar atenção, porque quando você criar esse pendrive bootável do Ubuntu, todos os dados do pendrive vão ser apagados. Tá? Então o seu pendrive vai ser formatado, tem que tomar cuidado com isso. Você precisa fazer um backup dos arquivos que você já tinha no seu pendrive para não perder nada. Uma vez que você tem esse pendrive com o Ubuntu, você precisa, no seu computador, fazer com que o boot do seu computador, você tem que entrar lá na BIOS do computador e fazer o boot dele ser pelo pendrive. E aí, depois que você faz isso, o boot é pelo pendrive. Quando o seu pendrive está conectado no computador, ele vai abrir uma página do Ubuntu em que ele vai te perguntar: você quer testar o Ubuntu ou você quer instalar? E aí você clica na opção de testar e aí você consegue mexer ele um pouco no sistema. Não tem nada instalado no seu computador, é só o que está no pendrive. Essa é uma opção bem legal do Ubuntu. Então, o Linux, atualmente, ele tem uma interface gráfica bastante amigável para o usuário. Mas o que é bem interessante do Linux é essa possibilidade de você fazer muitas coisas pelo terminal dele. Aqui estão alguns comandos que podem ser usados no terminal do Linux, mas eu vou mostrar isso na prática abrindo a máquina virtual que eu tenho o Linux instalado aqui no meu computador. Então, vamos lá. Aqui no meu computador eu já tenho o VirtualBox instalado aqui. Quando eu abro ele aparece todas as máquinas que eu tenho. No caso, só tenho o Ubuntu instalado. E eu já liguei o Ubuntu. Então, está aqui o Ubuntu aparecendo. Eu vou teclar Ctrl, a tecla Ctrl do lado direito e F. E ele vai maximizar para mim, de forma que eu veja só o Ubuntu. Agora eu vou abrir o terminal. Eu vou pesquisar aqui. No caso, ele já aparece aqui para mim, porque ele sabe que eu já pesquisei pelo terminal, mas vocês podem vir aqui e digitar terminal, que é o primeiro que aparece. Bom, esse é o terminal do Linux. Conforme eu falei nos slides, o Linux, em especial o Ubuntu, ele é bem amigo do usuário, né? Então ele tem essa interface bem simples de ser utilizada. Você pode utilizar o gerenciador de arquivos, tem muita coisa que você pode fazer que é muito parecida com o Windows, mas o interessante, né, a gente já ir se familiarizando com o terminal, porque uma vez que você toma familiaridade com o terminal, que você começa a conhecer os comandos, existem muitas tarefas que você pode fazer que se tornam mais rápidas diretamente no terminal. Então vamos ver aqui alguns comandos. Primeiro, o comando ls, ele vai listar tudo que tem na pasta que eu estou no momento. Aqui ele mostra onde que eu estou. Então eu estou na pasta raiz, que é simplesmente o nome da máquina aqui no caso. Se eu clico em cd e digito uma pasta que eu tenho, por exemplo, documentos, eu vou digitar só doc, clicar em tab, ele completa para mim. Enter, ele vai entrar na pasta documentos. Vou ver aqui o que tem dentro da pasta documentos. Ele tem o exemplo.py, que é só um arquivo do Python. Para eu voltar para uma pasta anterior, eu tenho que digitar cd de novo, e em seguida ponto. O ponto representa o diretório anterior ao que eu estou atualmente, e um único ponto representa o diretório que eu estou atualmente. Então cd ponto, ele volta para o diretório anterior. Aqui dentro da pasta documentos, eu vou criar um diretório novo agora. Então eu só tinha o exemplo.py, agora eu vou criar um diretório mkdir, criar um diretório de computação. E se a gente
digita o ls de novo, ele aparece agora como diretório computação, além do arquivo exemplo.py. Então eu posso entrar no diretório computação com um cd computação. E eu quero copiar o exemplo.py para dentro da pasta computação, e para isso eu tenho o comando cp. Então cp, o que eu estou copiando? O arquivo exemplo.py que está no diretório anterior. Então, como eu sei que o diretório anterior é representado com ponto, ponto, eu coloco aqui ponto, ponto, barra, exemplo.py. E eu vou copiar para o meu diretório atual, então ponto, barra, e eu posso colocar qualquer nome que eu queira. Eu vou dar um nome diferente aqui, eu vou colocar exemplo1.py. Então, enter. Vamos ver o que tem dentro da pasta computação agora. Então, ele criou o exemplo1.py dentro da pasta computação, que eu acabei de criar a pasta computação, então não tinha nada dentro dela. Então, vamos voltar aqui. E agora eu tenho, na pasta documentos, o computação e o exemplo.py. Só que eu já copiei o exemplo.py para dentro da pasta computação, então eu quero deletar isso. Isso é feito com rm, de remove. Então, rm, exemplo.py, ls, para ver o que tem. Não tem mais nada dentro da pasta. Agora, só para vocês verem como que eu posso apagar um diretório, eu vou fazer o seguinte. Eu quero criar um diretório novo, então mkdir computação 2. Então eu tenho a pasta computação e a pasta computação 2. E eu vou entrar dentro da pasta computação 2. Vejam que agora eu digitei comp tab e ele completou só até onde dava, porque existe uma pasta computação e outra computação 2. Então eu tenho que completar de novo com o i e aí aparece. Não tem nada dentro dessa pasta. Eu vou fazer uma cópia com cp ponto barra, que é o diretório anterior. Agora eu quero copiar o que está dentro do diretório computação. Computação barra exemplo1.py. Bom, eu coloquei o que eu quero copiar, mas eu não coloquei o destino. Então ele me deu um erro, né? Então eu quero copiar para a pasta atual. E agora eu vou dar o mesmo nome de exemplo1.py. Então, tá aí o exemplo1.py, mas agora eu quero deletar. Eu desisti, eu não quero mais essa pasta de computação 2, então eu vou deletar. E aí, bom, a gente já viu que o rm deleta um arquivo, mas se eu tentar o rm com computação, vai dar errado, porque o rm ele não serve para deletar um diretório. Agora, alguns comandos do Linux, você precisa dar algumas instruções para ele, não é simplesmente o comando e o nome da pasta. Né? Então eu posso aqui modificar um pouco o comando, fazendo um rm -r computação 2, e aí sim ele removeu a pasta computação 2. Então vejam que ele não deu mais o erro. E aí eu deletei a pasta computação 2 e tudo que estava dentro dela com um rm -r. Então eu modifiquei o comando rm para que ele fosse capaz de deletar um diretório com tudo que tem dentro dele, com esse -r aqui. Bom, além desses comandos de criar, manipular, também a gente muitas vezes precisa instalar um novo programa. Nesse caso você precisa ser um usuário que tenha privilégios para fazer a instalação. Então, se você tem um Linux no seu computador, você vai poder usar esse comando. Mas, lá nos computadores do Dell, quando a gente voltar às aulas presenciais, esse comando não vai ser permitido. No seu computador, o que você pode fazer para instalar um novo aplicativo é usar esse comando sudo. Su é de superusuário, que é o usuário que tem todos os privilégios, faça, e aí eu vou usar um apt install, e aí algum programa que eu quero instalar. Então, por exemplo, eu quero instalar o VLC, que é um programa para executar vídeos. Então, sudo apt install VLC, dou enter, ele vai me perguntar a minha senha de superusuário. Digitei a minha senha. Eu digito a senha e vejam que não aparece aqui. Então, ao lado, só voltar aqui na tela, ao lado onde eu digitei a senha não aparece, isso é normal. Então, enquanto você está digitando, o Linux ele não mostra quantos caracteres você digitou nem nada. Simplesmente fica vazio. Depois que você termina de digitar e dá Enter, ele reconhece. No caso, ele reconheceu minha senha e começou a baixar os aplicativos. Aí ele me pergunta, né, quanto de espaço que eu vou precisar, se eu quero continuar.
sim ou não, eu vou colocar aqui que sim, e ele vai continuar a trabalhar. Muitas vezes ele precisa acessar algum endereço de internet, então aqui ele está colocando alguns arquivos, alguns endereços que ele está acessando para conseguir baixar esse programa e instalar ele para mim. Então isso vai demorar aí um tempinho, então eu vou cortar um pouquinho o vídeo, daqui a pouco a gente volta para ver se o programa foi instalado corretamente. Muito bem, ele terminou a instalação. Então, primeiro eu vou mostrar mais um comando que é para limpar a tela, então só para tirar tudo isso aqui que está na tela, é o comando clear. Então quando eu faço o clear, ele limpa o meu terminal. VLC, para chamar o VLC que eu acabei de instalar, ele vai executar. Abriu aqui o meu VLC. Então esse é o VLC comum, como a gente costuma usar no Windows também. Então é isso aí. Agora eu fecho e aí ele volta para o terminal normalmente. E o único comando que ficou faltando daquela lista que eu coloquei lá nos slides é o find. O comando find ele funciona da seguinte forma: eu coloco find e o find ele vai necessariamente buscar na pasta em que eu estou, mas eu posso listar também somente um subdiretório que eu quero que ele mostre. Então, por exemplo, nessa pasta que eu estou, eu tenho todas essas subpastas, que são essas que estão em azul. Se eu coloco find ./documentos, ele só vai me mostrar o que tem no diretório atual e dentro do documento. Então, find./documentos, eu quero que ele me mostre tudo o que tem de arquivo.py, que é arquivo do Python. E ele me mostra que eu tenho o soma.py e dentro do documento de computação eu tenho o exemplo1.py. Então ele consegue encontrar no diretório atual e no diretório documentos, e ele não listou nenhum dos outros diretórios. Então vejam que aqui, se eu trocar o find, ao invés de documentos, eu quero ver o que tem dentro de downloads, que é arquivo.py. E aí eu vejo que dentro de downloads eu também tinha um arquivo.py, que é o soma.py, né? Tenho dois arquivos soma.py, um no diretório atual e outro dentro de downloads, mas que ele não listou anteriormente porque eu não tinha pedido para ele me mostrar o que estava dentro do download. Mas se eu quiser buscar um arquivo específico, então eu vou vir aqui no find, e aí eu digito que eu quero procurar o arquivo com o nome exemplo.py, exemplo1.py. E aí ele procura e o único lugar que ele encontrou o exemplo1.py dentro de todas as pastas, a partir daquela que eu estava, é o documentos, computação, exemplo1.py. Tá? Então o find, quando você quer procurar um arquivo que tem um nome específico, você precisa desse comando aqui que é o name. Então você precisa indicar para ele que você quer procurar o arquivo com o nome exemplo1.py. E se eu quiser procurar o exemplo1.py dentro de uma pasta específica, então eu vou colocar aqui .. Vamos ver primeiro o que acontece quando eu busco esse arquivo com esse nome dentro do downloads. Ele não me retornou nada, porque não tem nada dentro do downloads. Ele não encontrou o exemplo1.py dentro do downloads. E se eu procurar agora dentro do documentos? Agora sim, ele retorna um valor, que é o exemplo1 que ele encontrou dentro da subpasta de documentos. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está buscando em um único diretório. Nesse caso aqui, ele está buscando em todos os diretórios que eu estou dentro do meu diretório atual, que são todos esses em azul aqui. Bom, então esses foram alguns comandos básicos para vocês começarem a ir mexendo pelo Linux. É claro que existem muito mais comandos do que isso, mas aos poucos a gente vai falando sobre eles. Então, só para repassar, o que a gente falou nesse vídeo é sobre o que é um sistema operacional, algumas características do Linux, o fato dele ser open source é bastante interessante e ele permite uma liberdade para os usuários muito maior. Ele também é bem leve em geral, é claro que depende da distribuição. A gente também viu diferentes formas que a gente pode usar um Linux para ganhar familiaridade, então numa máquina virtual, usando do boot ou direto do pendrive, e alguns comandos do terminal do Linux. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo só tem o objetivo de incentivar vocês a usarem o Linux, porque eu acho que vai ser importante ao longo do curso, é importante a gente ter essa flexibilidade de usar diferentes sistemas operacionais. E o Linux ele dá uma liberdade maior que para programadores é bastante interessante. Além dele ser muito utilizado em servidores pela questão da segurança, então se vocês quiserem ir mais para essa área, se algum dia vocês precisarem criar um servidor,
o Linux é o mais recomendado. Quanto antes ganhar familiaridade, melhor. Isso é tudo. Nesse curso, não é obrigatório usar o Linux, não é obrigatório usar nenhum sistema operacional específico. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o Python e sobre diferentes interfaces do Python e vocês vão ver que é possível usar até direto no celular. Então, no curso, eu estou tentando deixar o mais flexível possível para vocês não precisarem se preocupar demais em ter uma máquina potente, em ter um sistema operacional específico. Pra gente, o mais importante aqui é a gente aprender o Python e aprender a lógica de programação. Então, isso é tudo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.